Bem-vindos ao primeiro podcast do 5º período noturno do curso de enfermagem na disciplina de saúde mental. Eu sou a Raíssa. E eu sou a Júlia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é realmente bem delicado, mas que ele precisa ser trazido à tona, para conscientizar, ensinar e alertar a todas as pessoas. Isso. E o tema do nosso podcast é Violência Sexual Infantil, Impactos na saúde mental de crianças e adolescentes. E para participar conosco, convidamos duas excelentes profissionais que atuam no município de Caldas Novas. Sejam bem-vindas, professora Ilka, professora Fabiana. Por favor, se apresentem para nós, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Então, eu sou professora... Eu não sei se eu falo primeiro que eu sou psicóloga e professora ou professora e psicóloga. As duas coisas. Sou professora do curso de psicologia, da disciplina de psicologia social, sou psicóloga clínica. Não atendo criança no consultório, né? Ultimamente, mas já trabalhei com vítimas de violência sexual durante 9 anos, quando eu atuei no CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? Que é o centro de referência mesmo no atendimento de vítimas de violência doméstica. Crianças, adolescentes, né? Bacana, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite, né, hoje. E eu sou enfermeira, meu nome é Fabiana, eu atuo atualmente no SENAC, sou instrutora lá, curso de enfermagem. Perfeito, Fabiana, seja bem-vinda. Então, a gente quer começar falando um pouquinho sobre a cultura da violência sexual enraizada no Brasil. E a gente fala sobre isso mesmo em razão, desde a época da colonização. Esses efeitos negativos que eles causam na sociedade até hoje. Isso. A gente trouxe alguns dados aqui, né? Alguns dados que para embasar um pouco do contexto que a gente vive, né, professora? Uma pesquisa feita pela UFRGS, elas trouxeram que no Brasil, a cada 8 minutos, um caso de violência sexual é registrado. Dentre esses 70% das vítimas, né, 70% das vítimas são crianças e ou vulneráveis. Além disso, quase 84% dos abusadores são pessoas conhecidas das vítimas. E assim, professoras, ao falarmos sobre violência sexual, infelizmente a gente tem que mencionar, né, Júlia, esse viés cultural que é enraizado, que existe no nosso país, análogo ao processo que a gente teve desde os anos 1500, durante a colonização, né, professora? Isso. E aí a gente queria entrar um pouquinho no assunto, falando um pouquinho dessa ideia que sobrepõe a fragilidade humana, a fragilidade do indivíduo, né, e o faz submisso ao outro, né. Essa realidade, professora, acaba impactando nas nossas condutas, né, o desenvolvimento de personalidade, a vestimenta das outras, né, elas são muito julgadas pelo jeito que elas andam e se portam, né, e muito se fala sobre o comportamento das vítimas, mas não se fala muito sobre o agressor, né. É possível tratar um perfil para esses agressores? Pergunta difícil, eu queria comentar algumas coisas que vocês trouxeram, que eu acho que são muito relevantes, né? Porque fala-se muito da questão mesmo da violência, né? E o foco é sempre esse, né? Desse panorama da violência que a gente vive. E às vezes me parece assim que a gente chegou num nível de normalizar esse tipo de situação. Sim. Quando se fala sempre, né, em discutir quantidade não que isso seja relevante, isso é extremamente importante, né? Mas é importante que a gente pense por que essa situação de violência realmente ocorre, né? E quando você fala dessa questão da nossa história, isso sabe, tem um impacto muito grande. Porque durante muito tempo era uma imagem dizer assim, que brasileiro é um povo cordato, que é um povo gentil, que é um povo alegre, que é um povo pacífico, e isso não é verdade. Né? O Brasil, se não me engano, no ranking de países onde existem violências, né? Todo tipo de violência, o Brasil é o 9º país no mundo
em número de violência, né, e violência doméstica. E aí, essa coisa de normalizar a violência, né, de não se pensar ações de prevenção à violência, acaba provocando esse tipo de situação, né? De quem é esse autor de violência, né? Quem é essa pessoa? E como é que se lida com essa cultura da violência, né? Então, se a gente for pensar aí na ideia de perfil, não existe um perfil. Não existe um perfil. É homem de não sei que idade, de classe média ou classe alta ou baixa. Não, a violência, né? Esse autor de violência, ele se encontra em todas as classes, né? Todas as classes sociais, em todas as faixas etárias. Então, aí nos remete a essa ideia, né? Que isso é uma questão cultural. Então, você precisa lidar com a coisa da prevenção dentro da cultura, né? E todas as pessoas precisam repensar essa questão da violência, né? Enfrentar essa coisa da violência. Com certeza. Quer acrescentar algo? Então, foi muito bem colocada essa questão, né, do agressor, e a maioria das vezes eles não assumem. Eles praticam o ato, e por essa questão também, antigamente, tinha aquela cultura da criança trabalhar. Isso já é visto, né? Ela era vulnerável, então ela tinha que trabalhar, ela perdia a infância dela. Então, desse fato, as pessoas que praticam a violência, elas não demonstram, elas não se pronunciam. Então, por isso que é difícil mais a questão do perfil. Porque é uma relação de poder, né? Na descrição das violências, de todo tipo, né? Dentro das tipologias de violência, o que é a violência? É sempre uma relação de poder. Sim. Alguém De submisso ao outro. Isso, né? Submetendo o outro aos seus desejos, às suas necessidades, àquilo que ele acredita. Então, se é uma relação de poder, significa que tem alguém, né, que está numa posição social privilegiada. Sim. E se ela está nessa condição privilegiada, ela não vai ser alcançada, nem pelos valores sociais, nem pela legislação. E as violências, em especial as violências sexuais, são extremamente difíceis, né, de serem responsabilizados, os autores serem responsabilizados, justamente por serem violências praticadas, né, no interior da vida doméstica, do lar, né? Você não tem, né, a não ser pornografia infantil, mas a violência doméstica, né, do abuso sexual intrafamiliar, não tem testemunha. É verdade. Né? Não tem isso, aí a palavra da criança ou a palavra do adolescente contra a palavra do adulto, né, que tem uma posição social de poder, né, econômico ou social, de influência, né, até para a questão física mesmo, né, o adulto, o homem tem mais força do que uma criança pequena. E puxando um pouco esse assunto sobre a questão de familiares sendo os criminosos, como a gente disse anteriormente, 84% dos agressores, eles são conhecidos ou têm algum parentesco com as vítimas, sendo que esses podem ser pais, tios, avós, irmãos, vizinhos, conhecidos da família. E essa situação, ela dificulta bastante a defesa da vítima. Então, assim, em uma situação dessa, qual que é a alternativa que a gente tem para quando a gente percebe que uma criança, um adolescente é vítima de um caso de abuso sexual, e como que a gente pode reagir de uma maneira para proteger a vítima? Porque a gente sabe que, por exemplo, dependendo da forma que for abordado dentro da casa, de onde está acontecendo, pode ser que tenha uma reflexão negativa e que possa até piorar a situação da vítima. Então, a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre qual medida que nós, enquanto profissionais da área da saúde, psicólogo, enfermeiro, nós podemos tomar para que possamos proteger crianças que a gente percebe que são vítimas de abuso sexual. Vamos colocar no âmbito hospitalar. Na verdade, no âmbito hospitalar, o hospital é a porta de entrada. Então, a criança ela vai adentrar e sempre tem uma história por trás. O que é a enfermagem? Claro que a enfermagem ela trabalha com equipe multiprofissional. Eu não consigo trabalhar sozinha. Então, eu tenho que trabalhar com uma equipe multidisciplinar nessa questão da identificação. Só que o enfermeiro, através da porta de entrada,
ele vai conseguir perceber alguns sinais, porque geralmente a criança, quando ela entra na unidade, pode ser pelo abuso sexual, só que ela vai portar sinais e sintomas físicos e emocionais que o profissional ele tem como perceber. Tá? Então, ele percebendo essa situação, ele tem que fazer a notificação. A gente tem o ECA, que hoje em dia, né, ele protege toda essa proteção da criança, e atualmente a gente tem aquela lei, Henri Borel, né, que foi a lei daquela criança, que ela vem atualizar o ECA também. E na lei tem uma coisa muito interessante que eles falam, que o profissional ou a pessoa, quando ela denuncia, ela percebe uma situação de abuso sexual, e ela vai denunciar para que aquela criança saia daquele meio de abuso, que não leve até a óbito, que às vezes tem situações, né, que a criança pode evoluir com a violência física também, ela evolui a óbito. A pessoa que comentou, ela é protegida pela lei também, não somente a criança. Então é bem interessante. Então as pessoas não terem medo de denunciar, porque a maioria das pessoas não denunciam por medo e entra no crime da omissão. Quando a gente como enfermeira, adentra na minha unidade, uma criança, que eu percebo que ela tem todos os sinais e características de uma violência sexual, uma violência física, eu não relato, eu não notifico a gente no hospital, a gente tem todo um protocolo de notificação. O que acontece? Eu entro no crime da omissão. Então, você acaba se tornando conivente com a situação. Exatamente. E muitas vezes eu já presenciei, não sei se você já presenciou na prática profissional, crianças que a gente pega, né, um hematoma, queimadura, fraturas, né, são as mais clássicas, que a criança entra na unidade, e a causa que a mãe ou o responsável relata não condiz com aquele ferimento. Volta para o seio familiar, aquela criança, quando ela volta em óbito, infelizmente. Então, por isso que é importante o profissional, né, ele saber identificar as lesões e saber a importância de estar denunciando juntamente com a equipe de profissional, psicólogo, assistente social, também, conselho tutelar. A gente tem que pensar assim, como é uma violência intrafamiliar, essa é uma experiência que gera quando não de um conhecimento consciente da violência sendo, né, praticada e vivida pela criança ou pelo adolescente, isso se torna um segredo familiar. Sim. E mesmo quando a criança revela o adolescente, existe uma certa tendência a proteger o autor da violência. Então, não é exagero dizer que quem vai ter acesso a essa violência é quase sempre um terceiro, alguém fora do âmbito familiar. E aí leva até ao ponto que a professora falou de o profissional, às vezes, ter até o cuidado, né, de ter essa proteção dele mesmo, para que o adulto que esteja... Então, os ambientes mais que comumente, né, identificam, né, e recebem essas denúncias são as unidades de saúde ou as unidades escolares. Que é ali onde você tem contato com as escolas, onde tem contato cotidianamente com a criança, então você consegue, né, os professores conseguem identificar mudanças ali, né, no comportamento da criança, e a legislação, né, o ECA diz assim, a denúncia deve ser feita não só a partir de uma confirmação, mas a suspeita, a simples suspeita de uma violência sofrida por essa criança ou adolescente, deve ser imediatamente comunicado ao Conselho Tutelar. E aí, ter todos os cuidados de preservar essa criança, né, a informação da criança, né, não expor a criança ou a situação vivida por essa criança, né, mas encaminhar para os órgãos competentes. Mas a denúncia é responsabilidade de toda a sociedade, né? Nem precisa ser restrito só de qualquer pessoa um vizinho, né, uma pessoa tem que denunciar. E é muito importante, eu acho, a gente falar sobre a questão de denunciar aos órgãos que são competentes, ao Conselho Tutelar e até mesmo uma delegacia de polícia, porque muitas vezes as pessoas podem ter o pensamento de que, parece que aquela criança está sofrendo um abuso, vou conversar com a mãe dela para saber mais, para perguntar. E aí, nessa de querer perguntar, de querer saber algo, só que envolvendo a família, se ela estiver passando por um processo de violência intrafamiliar, acaba que vai ser pior para a criança, porque a família vai tentar esconder e com certeza vai ser de uma forma punitiva para a vítima, né? Então, o certo mesmo é procurar os órgãos responsáveis, os órgãos competentes, acionar o Conselho Tutelar para que eles possam tomar as devidas medidas. O Disque 100 funciona muito bem.
Muito bem, você não precisa nem se identificar. Exatamente. Basta ter o nome da criança, o endereço, né? Disque 100, sua denúncia anônima, e aí o Disque 100 vai fazer o encaminhamento dessa denúncia, né? Imediatamente para o Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia, para que seja investigado, né? E o Conselho Tutelar tem essa capacitação para fazer esse tipo de averiguação, né? Sim, uma coisa muito importante, te comentando, teve um caso, né, de uma menina que ela sofria violência sexual do padrasto, e o que aconteceu? Ela teve coragem pela vizinha de contar para a mãe, ela tinha muito medo, né, que o padrasto ameaçava. Então ela contou para a mãe, e o que a mãe fez? Ficou com raiva dela. Ao invés de proteger, ficou com raiva. Pegou o irmão mais velho e levou para um terreno baldio, matou a filha. Aí foi na delegacia, não sei se você ficou sabendo desse caso, foi na delegacia e deu parte do sumiço da filha. Só que o policial percebeu o filho mais velho, estranho, e conversou. Ele falou, não, a minha mãe que matou e eu enterrei. Meu Deus, que verdade. barbaridade. A situação. Então, a gente vê na prática profissional, a gente pega muitas situações assim, com padrasto, vamos colocar. Que essa violência sexual acontece muito dentro de casa. A gente pensa, né, que é o vizinho, mas não é. Então, acaba que a vítima tem medo. Nisso você percebe, né, a complexidade que é essa, né, os fatores que envolvem essa violência, né? Tem aspectos não só da violência em si, da prática da violência, porque existe a cultura da impunidade, mas também há outros aspectos envolvidos ali, né? A questão econômica, socioeconômica também, né, acaba interferindo ali nessa violência, né? É verdade. E não é incomum isso, né, da criança não ser acolhida, né, a denúncia dela, né, a exposição da violência, não ser ouvida, e ela ser colocada, né, como alguém gerador de problema dentro de casa, né? As coisas estavam indo bem, aí você fez isso, aí vai ter que, né, vai ser preso, o padrasto vai ser preso, o pai vai ser preso, ameaça, né, a criança e responsabiliza a criança pela violência sofrida. Às vezes é inocente, que não é culpa dele, né, mas ele acaba se sentindo culpado por ele mover tantas coisas em volta dele por algo que ele realmente tem direito de fazer, né? Isso é complicado. A cultura brasileira mesmo, né, ela desde dos nossos antepassados, eles têm um comportamento que eles falam para a criança que ela tem que ter, até para o menino que ele tem que ter. No caso das meninas, por exemplo, tem aquele famoso senta que nem mocinha, ou no caso dos meninos, você não pode chorar, você é menino, né? E aí, no caso dos meninos, por exemplo, acaba que se o menino ele sofre um tipo de violência sexual, ele se acanha, né? E ele acaba não contando, né? E como que vai ser os nossos adultos no futuro se isso acontece com uma criança? É interessante que eu li recentemente um dado de uma pesquisa da Unicef falando das faixas etárias, né? Que estão mais expostas à violência sexual. E aí eles fazem uma diferenciação entre meninos e meninas, né? Os meninos são mais vítimas de violência entre 2 e 4 anos de idade, né? 4, 6 anos de idade, e as meninas e aí depois diminui, né? A faixa etária, né? De meninos que são vítimas de violência, por uma questão cultural do machismo, que se esse menino, né, for violentado numa faixa etária um pouquinho maior, ele vai se tornar um homossexual. Sim. E aí as meninas, né, a ideia de que a menina já está com 9, 10 anos, ela já estaria pronta para ter relações sexuais. Exatamente. Né? E sempre essa relação em buscar nas vítimas uma justificativa para o abuso, né? E aí a Raíssa pontuou muito bem quando ela fala sobre o que acontece entre meninos e meninas, que a gente vê essa diferença, essa ideia. Por exemplo, meninos que são violentados podem ser que venham a se tornar pessoas violentas, porque é o que geralmente a pessoa aprende dentro de casa. E a gente sabe que criança, querendo ou não, é o que tem em casa, é o espelho daquilo que tem em casa, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da violência, são pais que criam filhos de uma forma que futuramente serão muito prejudicados, eles terão a juventude prejudicada, sabe-se lá como que vai ser o desenrolar da vida daquela vítima de violência sexual.
Sim. E uma coisa que a gente também não pode deixar de pontuar aqui, falando um pouquinho, né, do contexto da profissão de enfermagem, para o pessoal que vai assistir depois, dentro da enfermagem a gente tem um processo de enfermagem, né, professora Fabiana? Esse processo de enfermagem é a própria sistematização da enfermagem. Professora, eu vou perguntar, provavelmente essa professora também não né? Sim. Professora Fabiana, como que nós, enquanto profissionais de enfermeira, a gente pode usar o processo de enfermagem, as cinco etapas, para identificar a criança e o adolescente que está sendo vítima de abuso sexual? Qual que é a posição que o enfermeiro ele deve assumir no cuidado com essa criança? Na questão da observação de sinais e sintomas. Né? Quando o paciente entra, a criança lá dentro da unidade, a gente vai observar. Então, a gente pega a história, qual o contexto que aquela criança entrou. A mãe virou e falou assim, caiu do berço. Mas a gente olha para a criança, ela está com uma fratura, uma queda de berço. Tem. Então, a gente tem que estar interligado nessas questões. Um hematoma, né? A coloração do hematoma, da equimose, ela vai mostrar o tempo que tem. Às vezes tem crianças que adentram com uma situação, quando vê ela está com hematoma, que já sugere que ela vem sofrendo uma violência física. E tem uma síndrome também muito interessante, chamada síndrome de Munchausen, não sei se você já ouviu falar, que é quando a mãe, geralmente é muito comum das mães, né, mas é de quem é, por exemplo, esposo para esposa, quem cuida da pessoa, que ela cria uma doença para que ela faça violência na pessoa. Então, por exemplo, aquela mãe, ela chega e fala assim, que minha filha está com câncer. Na verdade, aquela criança, ela não tem nada, só que a mãe, ela usa, né, como se fosse doença fictícia para justificar as agressões. Tá? E às vezes até inconscientemente um desejo de que ela seja descoberta, né? Identificada, né? Ela não disse que é violência, mas aquela doença que chega ali é uma forma de se investigar, averiguar e vai chegar a identificar a violência sofrida pela criança. Exatamente. Essa síndrome, ela é chamada síndrome de Munchausen por procuração, que ela faz a agressão e procura a unidade hospitalar. Teve uma situação de um bebê, uma criança, né, que a mãe chegou no hospital com sangramento no ouvido. Os médicos fizeram todos, internaram a criança, fizeram todos os exames e ninguém chegava a uma conclusão. Fizeram tomografia, tem alguma coisa de errado. E o médico suspeitou que a mãe tinha essa síndrome. O que fez? Pediu para uma técnica de enfermagem ficar no quarto, a técnica fingiu que estava dormindo e viu a mãe pingando mercúrio cromo no ouvido para simular. Quando ela foi pegar relatos anteriores, ela havia matado o filho antes na incubadora, que ela aqueceu. Meu Deus. Deu para causar uma febre, só que na verdade o superaquecimento matou o bebê dela, então tinha um histórico. Então essa síndrome tem até uma série da Netflix que fala sobre essa síndrome. Né, na verdade, a intenção da mãe é receber cuidados para a criança, mas indiretamente para ela. Exatamente. É tipo as pessoas terem pena, meu filho é doente. Cuidar da mãe, né? Da mãe, para ela na verdade, ela tem atenção. Quem tem a síndrome é a mãe, né? É a mãe que tem. É quem cuida que tem. Mas geralmente é muito comum na mãe. Ela cria doenças que não existem. Mas você falou que você porque eu lembrei. É a enfermeira? Não, não é da enfermeira, não. É da mãe que raspa a cabeça da menina e coloca na cadeira de roda, tem na Netflix. Sim. Que é síndrome de Munchausen, por procuração. Ela vai fazer agressão e vai fazer com que a criança vá à unidade hospitalar com a entrada de uma doença. Só que, na verdade, e ela não tinha aquela doença, né? Era uma coisa que ela queria manipulada ali, né? Com o uso da medicação. Interessante. A gente fica muito surpresa quando a gente vai falando sobre isso, porque é um assunto muito amplo, a gente consegue abordar várias coisas. E dentre esses assuntos que a gente tem aqui para tratar com vocês, agora a gente queria falar um pouquinho sobre a mudança de comportamento na criança, que ela é vítima de abuso sexual. E a gente direciona um pouquinho para você, professora Wilka, porque a gente queria saber um pouco sobre os sinais que ela mostra do ponto de vista psicológico. A gente falou um pouquinho sobre sinais e sintomas, como da criança da entrada na unidade de saúde, questão de hematomas, essa questão mais física. E a gente queria saber essa relação vista do emocional. Como que a gente pode observar comportamentos de crianças que estão passando por uma situação de violência sexual? Então, a gente só pode pensar em comportamentos atípicos, né, que poderiam ser identificados enquanto sintomas,
se eu conheço a criança. Mesmo. Né? Se eu conheço a criança, se eu conheço o histórico da criança. Por isso que a escola, tanto de responsabilidade que a escola tem, mas né, a criança está ali boa parte do tempo. Então, o que você vai... existem alguns sinais, alguns sintomas que podem ser típicos, né, reconhecidos como típicos, mas, de modo geral, a gente tem que entender a criança dentro de um histórico dela mesmo, de comportamento. Sim. O que você vai perceber é uma mudança no comportamento da criança. Era uma criança muito extrovertida, deixou de ser extrovertida. Introvertida, quieta, né, mais deprimida. Você tem mudanças com relação à alimentação, ou deixa de comer, né? Eu já atendi casos assim, da criança não conseguia engolir, né? Não conseguia se alimentar. Mas você pode ter também crianças que desenvolvem uma compulsão pela alimentação. Sim. Então, esse seria, né, um principal indicativo, né, de observar a criança. Então, significa que é uma criança que está sob atenção, cuidado, observação de outra pessoa. Porque para que eu possa identificar uma mudança no comportamento dessa criança, essa criança precisa ser percebida, acompanhada, vista, né? Sim. Então, e aí você vai identificar esses aspectos. Mas assim, são muitos os sinais, os sintomas que vão aparecer. Aí as pessoas, pode ser que se tenha uma percepção com relação a comportamentos sexualizados, né, da criança, mas a gente tem que também lembrar que a sexualidade, né, interesses sexuais, curiosidades sexuais, são naturais no desenvolvimento infantil. Desde, né, de muito pequenininha, criança apresenta comportamentos sexuais, de interesse sexual, né? Mas tudo dentro de um parâmetro, né, para aquela faixa etária. E aí você precisa observar o uso, né, de uma linguagem, de um comportamento da criança, do menino ou da menina, que não é típico da criança, nem da faixa etária dela, mas que uma utilização de uma linguagem que é de um adulto, não de uma criança. Então, você tem, né, indicativo de que é uma criança que foi exposta, por exemplo, a filmes pornográficos, né? Eu atendi um caso assim, a preocupação era, a mãe pegou o menino que tinha 3, 4 anos de idade com o priminho da mesma faixa etária, né? Fazendo brincadeiras sexuais. Mas não era só isso, né? E aí, ouvindo a criança, né? Ouvindo o relato da mãe, poderia passar despercebido que era só uma brincadeira de criança, de curiosidade de criança. Deixa eu ver seu pipio, não, mas não era o pipio, né? A linguagem era outra. A forma como ela se referia aos órgãos sexuais, né? Era de uma linguagem típica de filmes pornográficos. E aí a gente falou, vai observar, né, com quem que essa criança está ficando, e se conseguiu chegar, né, num primo muito maior, que expunha as crianças para assistirem filmes pornôs e reproduzir, né, a cena né, que ela. Então, observar, né, o comportamento da criança, a mudança no comportamento dela, né, mudanças bruscas, se ela dá mais arredia, se nega, evita algumas pessoas, algumas situações, né? Então, aí isso demonstra que existe um cuidado por parte do adulto em relação à criança. Isso que a senhora falou dessa responsabilização, essa responsabilidade que tem o papel da escola, né? Ele é muito interessante, porque durante o período da inserção da criança na escola, espera-se que ela passe a maior parte da vida dela dentro do ambiente hospitalar. Né? Então, aquele profissional que ele está ali dentro da escola, ele vai acabar desenvolvendo uma percepção para entender aquele comportamento da criança ao longo dos dias de aula, né? Sim. E dessa forma, a gente queria saber de vocês. O que vocês pensam sobre trazer a disciplina de educação sexual para as escolas, de modo a ensinar às crianças os limites que a outra pessoa deve respeitar? Qual é a opinião de vocês?
fundamental. Também acho. Fundamental, porque existe muito... Falar de sexo é um tabu, o que acontece que as pessoas têm um tabu muito grande. E aí começam as doenças, né, as infecções sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez na adolescência e essa questão também da violência sexual. Quando a criança é orientada, né, ela consegue ter essa percepção. Então, assim, a educação sexual na escola, para mim, é de suma importância. E é um espaço para isso, né? Um espaço para o conhecimento, é um espaço para o desenvolvimento. Você tem ali profissionais que podem, né, aproveitar ali o conteúdo que está trabalhando, não só nas aulas de ciência, mas qualquer outro tipo de disciplina, né? Desde que o profissional se disponha a fazer isso. Criar um espaço para que as crianças possam, os adolescentes possam perguntar, sem serem, né, criticados em razão disso. E não adianta dizer assim, que a orientação, né, educação sexual tem que ser de casa. Tudo bem, mas não faz. Sabe? Os pais não fazem. É o tabu isso, que a professora né? falou. Não fazem. E as crianças também acabam, né, entendendo que esse é um assunto proibido, ninguém fala disso, ninguém fala sobre isso, e não vão perguntar. E aí passa, né? E aí você tem um adulto, uma menina, um adolescente, ou até uma mulher jovem, né, que engravida e pensa assim, nossa, como é que eu engravidei, né? Eu não sei nem como eu engravidei. E acontece, né? Acontece um caso de uma moça, numa rede social, vi. E aí ela relatando, né? Ela foi no médico e ela descobriu que ela estava já de 38 semanas. E ela não sabia. Acontece muito. E aí, quando a gente fala também sobre a questão da informação, nós estamos na era digital, né? E é algo que é muito válido para nós, é algo que a gente tem muito proveito, a gente sabe ter muito proveito, mas é algo também que é um pouco prejudicial. Porque, por exemplo, a gente pega a criança e o adolescente que os pais têm sexo como um tabu. Não falam sobre, não orientam. Na escola a gente vê a falta do assunto, a gente não vê aulas destinadas para ensinar a criança e adolescente a como se comportar diante de uma situação de violência sexual. E a gente acaba que vê essas crianças normalizando a questão do abuso por não entender e não conhecer. E também, paralelo a isso, a gente tem também a grande busca de adolescentes durante o período de 13, o início da puberdade, que eles começam a buscar acesso à pornografia. Por quê? Porque eles não têm acesso, eles não têm conhecimento, eles não sabem o que vai buscar na internet. E a gente sabe que essa é uma maneira errada de aprender sobre o assunto, porque é algo muito mais amplo. A gente precisa falar sobre consentimento, a gente precisa falar sobre saúde, porque é uma questão de saúde pública. Então, assim, a gente tem a ausência disso e ver isso como uma necessidade. É muito bom ver que vocês, enquanto profissionais, percebam que é uma necessidade ter aulas de educação sexual infantil. E que isso seja permanente, né? Não é uma data, né, específica. Não, contínuo, né? Tem essa ideia de que agora é 18 de maio, né? Dia de se lembrar, de conscientização. Aí chama os profissionais só naquele dia. E aí fala assim, um tanto de gente que denunciou. Então, se denunciou esse dia, imagina quantas não denunciariam se houvesse, né, um espaço mais receptivo para se discutir isso, sem muitos constrangimentos, né? E aí o constrangimento vai se reproduzindo, se repetindo, né? Ninguém quer discutir essas coisas. E aí, informação não é a mesma coisa que conhecimento, é verdade. Hoje todo mundo só fica grávido quem quer. Não é o fato de ter uma informação que vai fazer com que alguém, né, assimile, né, esse processo, né, da própria sexualidade. Você precisa pensar, falar, refletido, né? Eu tive até uma situação inusitada. A menina que ela estudou, só depois no dia seguinte viu nas redes sociais, ela tomou antes. No dia seguinte tomou antes. Porque tinha medo, porque a mãe não aceitava. Se você tiver relação sexual de casamento, você vai estar para fora de casa. Então ela com medo de engravidar, se preveniu, tomou antes. Então, assim, umas coisas que a gente vê. Teve não sei se vocês viram uma propaganda do Instagram,
perguntando, uma repórter perguntando para os homens, né? A mulher, quando ela vai urinar, ela precisa tirar o absorvente interno? Eu vi sobre isso, e as pessoas não sabiam responder. Sim, tem três orifícios. Sim, Então, é sim. importante essa questão da educação. Essa alusão é muito engraçada, porque eu lembro que teve um ano que teve no BBB, que as meninas foram realizar aquela prova de resistência, e uma das participantes, depois que ela realizou a prova, contou que ela tinha colocado o absorvente interno para não fazer xixi. E aí todo mundo ficou muito em choque, porque, tipo assim, como que ela tá ali, ela é uma mulher adulta, e ela provavelmente com vida sexual ativa, e ela não tem conhecimento sobre o próprio corpo. Sim. Então, o conhecimento é algo que falta muito, porque eu acho que é igual a professora Rico falou, a informação é uma coisa e o conhecimento é outra, muito diferente. E é muito válido a gente falar sobre isso, porque, nossa, é muito importante. E evitaria muita coisa. E até, assim, vocês serão, né, enquanto profissionais da área da saúde, é impressionante como a escola acha, né, a população de um modo geral acha, acredita, que só quem tem autoridade ou autorização para discutir a coisa da sexualidade, essa temática, é um profissional da área da saúde. Uhum. Gente, como assim? Mas é igual Não é. a sociedade, né? Hoje a sociedade ela não quer que tenha essa educação sexual nas escolas, porque eles não têm a informação e o conhecimento do que é essa educação em saúde, né? A educação sexual nas escolas, ela não é para fazer máquina sexual, ela é para realmente, né, Júlia, dar o limite da criança, elas conhecer quais são as partes delas, o que é o limite, o que é o respeito, aonde cada um pode chegar. Violência, as pessoas não sabem identificar a violência sofrida. Né? Muitas vezes você diz, uma pessoa está te relatando, e fala assim, isso é violência. Não, mas não é Mas assim, não é, né? porque é próximo. É, porque não aconteceu isso ou aquilo, mas é uma violência, né? Sim. Eu me recordo, só pra gente fechar assim, que uma vez eu vi em um vídeo, assim, da internet, uma professora que ela tá na sala de aula com os alunos, e aí na lousa tem um corpo desenhado, e ela vem com a canetinha marcando, por exemplo, aqui alguém pode encostar, pode pegar, e aí ela marca, por exemplo, mão, marca braço, aí ela marca genital e fala que pode, e aí as crianças respondem não. Aqui sou eu ou só a mamãe. Então, tipo assim, é sobre isso que a gente fala quando a gente fala sobre educação sexual. É sobre ensinar a criança que aquilo ali é o corpo dela é importante, o corpo dela é dela e é direito dela manter esse corpo são. O corpo e a mente, né? Isso é verdade. E bom, além das pautas que a gente abordou aqui, a gente não poderia deixar de conversar, né, a respeito de um projeto que foi desenvolvido por um dos nossos convidados, a professora Ilka. E, professora, a gente queria que a senhora contasse um pouquinho, né, sobre esse projeto que a senhora fez aqui no município, de fazer o mapeamento, né, Júlia, dessas violências. Então, é um projeto que a gente pretende ainda dar continuidade para ele, né? Que ele faz parte, é um projeto de extensão que faz parte dentro de um programa de extensão que a gente nomeou de Observatório das Políticas Públicas, né, no município. E na disciplina de métodos e práticas em psicologia, que é uma disciplina prática, né, a intenção era que os alunos conhecessem melhor o território onde eles vão trabalhar futuramente. Que Caldas Novas é essa que a gente vive, né? Qual é a realidade dessa Caldas Novas? E dentro da vigilância socioassistencial existe um programa que é esse de planejamento de políticas públicas. Como é que se planeja políticas públicas? Você tem que pensar, né, os equipamentos das políticas para atender, né, a população de maneira, né, democrática. E para a política da assistência social, a gente entende um território como sendo vulnerável, ou seja, candidato a ter políticas públicas, né, aquele que está justamente descoberto de políticas públicas. Então, nós pegamos um mapa do município e os alunos foram fazendo um levantamento, né, de todas as políticas públicas e onde elas estavam, onde elas estão distribuídas no território, e fizemos essas identificações ali no mapa. E, pela literatura, é considerado um território vulnerável, ou seja, sujeito, né, a todo tipo de situação, inclusive a violência, aqueles que estão descobertos de política pública.
Então, nós vamos tirar a prova dos 9. Aham. Solicitamos dos conselhos tutelares as notificações de violência sexual do município. Então, a hipótese era os territórios descobertos de políticas públicas são aqueles que vão apresentar maior número de casos de violência. Essa era a hipótese. Essa era a hipótese. Então, mapeamos ali, né, todas as políticas públicas e elas estão todas centralizadas no território. E aí pensamos assim, agora vamos começar a mapear as violências sexuais. Imaginamos que fossem estar na periferia, porque são os territórios descobertos de todo tipo de política pública. Saúde, educação, né, da assistência social, infraestrutura e tudo mais. E aí a nossa surpresa é, quando nós começamos a, né, colocar ali, mapear as violências estavam ao redor das políticas públicas. E todo o território vulnerável do município sem nenhum tipo de notificação. E aí o que a gente, né, o que a gente identificou? Que além do município estar, né, descoberto, além do território ser vulnerável, é um território invisível. Porque não é possível que não ocorra violências, Sim, né, Lá. na periferia de Caldas Novas. Eu achei esse projeto, eu conheci esse projeto, eu e a Ju, a gente conheceu no Conselho Municipal de Saúde, Uma conferência né? da saúde, Na né? conferência, Nacional isso. desse ano. E aí a gente ficou, assim, chocado, acho que do mesmo jeito que Sim, vocês ficamos ficaram na chocados. época, né, a gente também ficou chocado, porque como que pode, né, o território que é vulnerável, que não tem a cobertura da política pública, não tem nenhuma notificação de violência. Mas às vezes é justamente por isso, né? Pela ausência da política pública, pela ausência das vítimas terem aonde denunciar. Sim. E aí elas acabam se tornando invisíveis. Então, não quer dizer que essas pessoas não existam. Elas existem e talvez em maior número do que aquelas que são abarcadas pelas políticas públicas municipais. Sim, do mesmo modo a questão da notificação das vítimas de violência, né? Pelos dados da Secretaria de Segurança Pública, as crianças, meninas brancas, são as maiores vítimas de violência sexual, 49,7%. As crianças negras, 49,4%. E conversando com os profissionais da saúde, né, eles acreditam que isso aqui seja em decorrência da subnotificação, porque a impressão do trabalho cotidiano é de que chegam mais crianças negras, meninas negras, vítimas de violência, do que crianças brancas. Sim. Né? É o mesmo caso, né? Onde é que estão as crianças negras, né? Em situação de muito mais vulnerabilidade social, né? Subnotificação, né? Por isso que é tão importante, Isso. né, professora Fabiana, essa articulação, né, do profissional. A gente queria abrir, né, Júlia, para vocês falarem uma coisa extra, porque a gente, infelizmente, está um pouco curto, mas se vocês quiserem comentar alguma outra O que coisa. mais vocês tiverem para acrescentar para a gente. A gente está muito satisfeita com o dia de hoje. Eu acho que tanto eu, a Raíssa, nós estamos assim, realmente muito satisfeitos porque nós conseguimos abordar tudo aquilo que a gente esperava. E assim, o que mais vocês quiserem acrescentar com a gente? Eu só queria agradecer pelo convite, dizer que vocês estão de parabéns, continuem. Eu acho que esse tipo de coisa tem que acontecer sempre, sabe? E isso vai virar uma rotina, né? Tomara que sim, a gente espera que sim. Eu acho que deveria, né? Principalmente discutir essa realidade, né? Sim. Essa realidade que é o lugar onde vocês vão atuar profissionalmente. Exatamente. Né? Quando a gente, são muitos assuntos. São muitos assuntos. Que a gente pode trazer sobre a questão de vulnerabilidade social. E eu não posso deixar de sair sem falar de um assunto que é, para mim, um assunto extremamente importante, que está dentro ali do nosso registro com relação à questão da vulnerabilidade, né? Porque você pode ter um território descoberto, né, de políticas públicas, mas as pessoas podem ter acesso à política de uma maneira, né, rápida, se tiver transporte público. E aí, Caldas Novas, né, tem esse agravante, porque além de não ter política pública, as pessoas não têm possibilidade de acessar as políticas públicas porque não tem transporte público.
É verdade. Sim, infelizmente a gente não tem. Foi até É uma pauta que ela é sugerido. recorrentemente discutida entre a gente, inclusive durante sala de aula, acredito, em sala de aula a gente sempre aborda essa questão, porque é uma questão não só social, mas também de saúde. Econômica também, Econômica. sabe? Se for para mexer ali onde interessa. Exatamente. É verdade. Eu também gostaria. Eu queria parabenizar, né, você, a professora também, e dizer assim, para a área da enfermagem é essencial, porque a enfermagem, se ela precisa disso também, vocês levarem, fazerem, né, esse trabalho também para levar para os profissionais, porque muitos profissionais também não têm esse olhar, né, passa que a gente tem aquela questão assim, eu tenho minhas metas, eu tenho que ter 300 atendimentos durante o dia, então eu vou fazer um curativo, eu só olho a ferida e eu vou ter que fazer. A enfermagem, hoje em dia, ela é muito humanizada. A gente tem uma visão holística do ser humano. E essa parte, né, da gente ter essa identificação de vítimas é muito importante. Faz parte da nossa visão holística também, da nossa profissão. Enxergar o ser humano como um todo e trabalhar em toda a sua necessidade humana. Então, parabéns. Muito obrigada. Muito honrada, né? Sim, Júlia, eu pelo acho convite, né? Nossa, muito grata também pela presença de vocês. É algo muito importante. Eu imagino que este seja o primeiro de muitos projetos que a gente deseja realizar. E, para finalizar, Muito muito obrigada. Bom, gente, infelizmente a gente precisa encerrar, né? A gente quer agradecer mais uma vez profundamente todos que contribuíram, né, para a realização desse projeto, né, Júlia? Sim, em especial, a gente quer agradecer a professora Ângela Gilda, ela é a coordenadora do nosso curso de enfermagem e também professora da nossa disciplina de saúde mental, que é a disciplina que nós realizamos esse podcast. Também a enfermeira Fabiana e a professora Ilka, que sem vocês esse projeto não seria possível. Não seria mesmo, né? Nossa, muito obrigada. Obrigada mesmo. E além disso, a gente também quer agradecer a todos os alunos do 5º período de enfermagem noturno, né, que contribuíram ativamente para que esse projeto hoje fosse realizado. Hoje eu e a Júlia estão aqui representando eles e a gente está muito feliz por representar vocês no 5º período. Foi super, mas É verdade. Nossa Senhora. Então, esse foi o nosso primeiro podcast sobre violência sexual infantil, idealizados pelos alunos do 5º período noturno de enfermagem, na disciplina Enfermagem na Saúde Mental. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. E não se esqueçam, em casos de violência sexual infantil, Disque 100. A denúncia é muito importante. Isso, obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Jogaria de